Boa noite. Boa noite. Boa noite também a todos que estão nos assistindo na nossa página do Facebook. E depois fica gravado no nosso canal do YouTube, Savipa. Vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vamos seguir o nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Já vou dando minhas saudações para a Angélica, para o Lúcio Pereira, a Sandra, o Leonardo, a Jadiana, a Suelene e tantos outros que estão nos acompanhando e que depois vão nos acompanhar também, aqueles que não assistirem ao vivo, no nosso canal do YouTube Savipa. Vamos seguir com o estudo do Evangelho de São Marcos. Chegamos no capítulo 4. Então, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 ao 20. Capítulo 4, versículos de 1 ao 20. O semeador. Jesus se pôs novamente a ensinar, à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas, assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-no, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem. Vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si. São inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-no e a tornam infrutífera.
Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-la e dão fruto. 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então temos a parábola do semeador. Na próxima segunda-feira, eu vou comentar, porque aí, já no versículo 21, fala de outras parábolas. Então eu vou comentar o que é parábola, por que Jesus falava em parábolas, até mesmo aqui tem uma, vamos dizer assim, algo que é difícil de entender, no versículo 12, desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender. O que significa isso? Isso vamos ver na próxima segunda-feira, que aí vamos falar um pouquinho o que significam as parábolas. Hoje, eu quero me deter mais nessa parábola tão bonita, que o próprio Jesus explicou. Então, padre, o que você está fazendo aqui? Bom, vamos tentar entender aquilo que já foi explicado. Aqui não tem que pensar muito. Jesus explicou para nós. Porque realmente é algo importante. É como receber a graça de Deus, como receber a palavra de Deus, e não só recebê-la, mas mantê-la no nosso coração, e ainda que ela possa dar frutos. Eu também, no momento que vou falar sobre o versículo 17, que fala que não tem raiz em si mesmo, por isso que a semente não frutificou, eu vou falar sobre a oração. Então, já quero aproveitar agora no início, depois também eu vou falar que no dia 27 de outubro desse ano de 2018, que é o último sábado desse mês, às 9h30 da manhã, aqui na casa da Associação Savipa, eu vou dar um curso, mas mais do que um curso, vamos dizer assim, um treinamento de oração, certo? E sobre meditação. Meditação. Padre Diego, o que é meditação? No Catecismo da Igreja Católica, no número 2723, nos diz assim: a meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo. Tem por finalidade a apropriação crente do assunto meditado, confrontado com a realidade de nossas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, por que o padre está falando sobre isso? Porque hoje eu vou falar sobre a terra do nosso coração, e uma das maneiras de preparar essa terra para receber a graça de Deus é a oração. E de modo especial a meditação. Então, no dia 27 de outubro, às 9h30 da manhã, eu vou deixar aqui um telefone, depois eu vou colocar também aqui nos comentários. Mais do que dar aula e falar, porque às vezes se fala muito de oração, mas se reza pouco. Então, nós vamos praticar a oração. Padre Diego, como se faz para aprender a rezar? É só colocar em gerúndio. Como assim gerúndio? Que é o NDO. Como eu aprendo a rezar? Rezando. Rezando. Então, no dia 27, eu vou estar aqui e vamos rezar juntos. Eu vou guiar, eu vou dar a técnica. Claro que o importante é a graça de Deus, mas também devemos fazer o nosso 1%. Então, vai ter como é a nossa postura na oração, a técnica da meditação discursiva afetiva e da meditação de contemplação. E como propósito, então, aqueles que querem participar vão ter que deixar o seu nome. Eu vou passar agora o número de telefone, ou mandar um WhatsApp, ou falar com a pessoa que vai atender, e tem que trazer 1 quilo de alimento não perecível. Então, vai ser algo concreto que já vai brotar dessa oração. Então, o número de telefone o prefixo é 054, porque é Caxias do Sul, 99209-6303. Então, aqueles que quiserem se inscrever para esse curso prático sobre meditação discursiva afetiva e meditação de contemplação. Outra coisa também que eu quero aproveitar, estamos aqui no início, antes de entrarmos nessa parábola do semeador, é que eu reparei
em todas as minhas andanças, tanto na Europa, na África, etc., as pessoas que eu acompanhei, que às vezes não dá para dar uma sequência naquilo que chamamos de direção espiritual. E que é importante fazer o diagnóstico espiritual. Padre Diego, o que é diagnóstico espiritual? Assim como tem o diagnóstico médico, aqui temos o médico, né? Assim como tem o psicodiagnóstico, eu agora que também estou terminando a psicologia, temos o diagnóstico espiritual. O que é o diagnóstico? Você vai lá, se vê, no seu caso, médico, vamos dizer assim, o histórico clínico da pessoa, a situação atual, aonde dói, e se tem, assim, né, aquela imagem de como a pessoa está. Então, o que é o diagnóstico espiritual? Para aquelas pessoas que quiserem, nesse mesmo número que eu passei, que é 0549-9209-6303, marcando, a Berna, que é aquela que vai organizar e agendar, ela vai explicar como funciona. O diagnóstico é uma sessão só, de 1h30 comigo, pode ser presencial ou em videoconferência, aonde o padre, claro que o ser humano é integral, tem a mente, o corpo e o espírito, mas o padre vai fazer o diagnóstico espiritual, vai escutar como é a sua história espiritual, as suas características, a sua situação atual, os obstáculos, como está a sua vida de oração, a sua vida de união com Deus, e aí vamos tomar resoluções. Vamos organizar a vida espiritual. É uma sessão que dura 1h30. Padre, eu gostaria de continuar. Não, é uma sessão só. E conforme as características, também ter aquela opinião conjunta entre eu e a pessoa, aonde a pessoa pode aplicar, porque a igreja tem tantos carismas, aonde ela pode atuar, tirar as suas dúvidas, melhorar, ver o que está sendo obstáculo na vida espiritual, não na vida financeira, ou na vida, né, na vida espiritual. Então, também aqueles que quiserem se informar sobre isso aí, falem com a Berna, eu já passei o número de telefone, depois eu vou colocar. Então, dito essas, vamos dizer assim, essas propagandas, porque agora eu vou abrir um parênteses rápido, isso do diagnóstico espiritual é importante, me lembro que acompanhei uma fundação na Itália, onde era de evangelização, era uma pessoa famosa que se converteu, etc., e ele começou a fazer toda uma obra de evangelização para as pessoas famosas, cantores, pessoas de TV, artistas, jogadores, atletas, né? E ele me convidou para ser o capelão. Então era importante ver qual que era a situação da pessoa, porque às vezes a pessoa tem, né, aquela confusão espiritual para poder depois saber da onde vamos partir. Bom, fecho o parênteses. Muito bem, parábola do semeador. Hoje o Padre Diego falou bastante na introdução. Bem, aqui Jesus nos fala do semeador que sai para semear e joga a semente. A semente é sempre a mesma. Deus não economiza em bondade, em generosidade, em amor. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos estejam perto dele. Então a semente, a graça de Deus, é sempre a mesma. Da parte de Deus, está tudo bem. É a nossa parte que muitas vezes não está tão bem assim. Aonde cai essa semente? Aonde vai cair a palavra de Deus, a graça de Deus na minha vida? Então, da parte de Deus, tá ok. O semeador que é Deus saiu a semear. Agora, como recebemos essa graça? Isso pode mudar. É como uma bênção. Padre, vem dar bênção na minha casa. Tudo bem, o padre dá a bênção. Mas como eu estou unido a Deus para receber essa bênção. Por isso que às vezes essa bênção pode dar mais fruto ou menos frutos. Depende de como eu recebo essa bênção. Muito bem. Tem um exemplo que eu conto muito para as crianças, mas que serve a todos, que é do jardim e do terreno baldio. Isso eu comecei, vamos dizer assim, a usar esse exemplo lá em Curitiba,
quando eu fazia palestra nas escolas. E aí me veio falar sobre isso aí, que é uma coisa fácil de entender. Era uma palestra para crianças, adolescentes, mas depois eu fui vendo que era assim tão fácil de entender que até para os adultos estava ok. Que é o seguinte, eu perguntava para eles, pessoal, o que é, atenção, o que é mais fácil? Ter um jardim bonito ou um capinzal, um terreno baldio? O que é mais fácil? Pergunto. E as crianças? O terreno baldio, padre. O capinzal. E o porquê? Ah, porque não precisa cuidar. Nasce sozinho. Ah. E o jardim? Ah, padre, o jardim tem que cuidar, né? Tem que regar, tem que plantar, tem que... Ah, E agora eu vou mudar a pergunta. E o que é mais bonito? É ter o jardim ou ter o terreno baldio, fedorento? E a criançada? O jardim! O jardim é muito mais bonito. E eu... Ah! Então, olha só. O jardim é mais difícil, mas é o mais bonito. O terreno baldio é o mais fácil, mas o mais feio. E aí eu desenhava no quadro, naquele tempo, assim, desenhava no quadro o jardim e o terreno baldio. E eu dizia assim, olha na nossa vida, olha só, o que é mais fácil? Estudar ou não estudar? Ir bem na prova ou não ir bem na prova? Eles começavam a rir, e não ir bem na prova é só não fazer nada e não estudar. Eu falei, né? E começava a perguntar, obedecer ou não obedecer? E aí para os adultos também, trabalhar ou não trabalhar? Ser um bom filho ou não ser um bom filho? Falar palavrão ou não falar palavrão? Aí eu falava para a criançada, quando você está jogando futebol e alguém te dá uma canelada na hora, é ofender a pessoa ou ficar calado? Eu começava a perguntar. E até mesmo dizer o que é mais fácil, ser uma boa mãe ou uma mãe mais ou menos? Ser um bom marido ou um marido mais ou menos? E aí entra todo mundo, ser um bom padre ou um padre mais ou menos? E a gente vai reparar que ser o pior é o mais fácil. Mas é terreno baldio, uma vida que não deu frutos, que não acolhe a semente de Deus. E aí, depois de falar todo esse aspecto humano, eu dizia também, e na vida espiritual? Vocês acham que podem cuidar de um jardim, cada dia indo lá regar 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí dizia, vocês acham que pode ter uma boa vida espiritual rezando antes de dormir, antes de começar a roncar, mal e mal alguma oração? Quantas pessoas dizem, eu não consigo ver Deus, eu não consigo sentir Deus. Claro, entre você e Deus está um capinzal impressionante. Você não cuida da vida espiritual. Então, ser terreno baldio na vida espiritual e na vida humana é muito fácil. Agora, olhar para a sua vida e se ver como terreno baldio é horrível. É horrível. E eu dizia assim, mas algum de vocês aqui pode dizer, padre, eu quero ser terreno baldio. O que te importa? E eu falava, claro que me importa. Porque é como um bairro, né? Uma urbanização. Todo mundo cuida do seu jardim. Aí tem um que não cuida. E aí o mosquito que ele chama para todos. Então a gente está em relação. Então, se o teu terreno baldio está fedorento, etc., tu vai acabar estragando os outros. Porque eu dizia, a nossa vida é um terreno. E aí você vai ser um terreno baldio primeiro para você. E eu dizia, eu não quero que você seja infeliz. Então, claro que eu me importo. Mas depois você vai ser um terreno baldio para sua família. Vai ser um terreno baldio para sua cidade. E vai ser um terreno baldio para o teu país, para o teu mundo. E claro que me importa. Claro que me importa. Mas, padre, eu tenho um jardim bonito. Que bom, mas não pode ser ainda muito mais bonito? A nossa vida é um terreno. Podemos sempre melhorar.
Então, como está o meu jardim? Como está a minha vida? A boa semente cresce bem. Tenta pegar um capinzal, um terreno baldio, e jogar uma semente. Quando vê, é sufocada. Mas daí eu dizia, olha, quantas vezes tem pessoas que são um terreno baldio, até como estudantes, e de repente chega na vida e diz, não, vou mudar. E passa uma máquina, corta a grama, né? Move a terra e depois é um estudante maravilhoso, melhor que os outros. Então, na vida a gente pode sempre melhorar. Sempre melhorar. Sempre. Agora, não ser uma pessoa boa é mais fácil. E aí eu dizia para a criançada, por isso que no mundo tem tantas coisas ruins, porque ser ruim é o mais fácil. Mas não é o melhor, não é a vida feliz, não é a vida que Deus desejou para nós. Então é um exemplo simples. Mas hoje de noite, claro que esse aqui é um horário de noite, aqueles que estão vendo no canal do YouTube, fica também como um propósito. Parar um pouquinho e pensar, como está a minha vida? Como está o terreno da minha vida? Eu estou cultivando? Como eu estou sendo uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom estudante, um bom trabalhador? Começar a se perguntar. Aonde na minha vida, porque às vezes pode ter um setor do jardim que está muito bonito e o outro que eu esqueci. Como está na área profissional e na vida espiritual, como está o meu jardim? Como eu estou cultivando a presença de Deus na minha vida? E sempre, e aí entra a misericórdia de Deus, o nosso esforço também, sempre podemos recomeçar. Sempre podemos cultivar melhor o nosso jardim, tanto humano como espiritual. E também ajudar os outros a cultivarem o seu jardim. Para que todos os jardins sejam bonitos e assim todos vão ser beneficiados. Se algum jardim não é jardim, cai a ser terreno baldio, quanto mosquito, quanto fedor não vai chegar para os outros. Muito bem, é um exemplo, mas é importante. Fica esse o propósito da nossa ação sistêmica, desse 13º encontro. Muito bem, e aqui, no Evangelho, então nos fala desse terreno. E nos diz aqui, no versículo 15, quando Jesus explica, ele também vai colocando obstáculos que podem acontecer no terreno que é a nossa vida. Então, de tudo aquilo que eu falei do jardim, terreno baldio, pois bem, depende do nosso esforço, mas também devemos estar atentos às coisas que acontecem. E a primeira coisa que Jesus nos diz é o seguinte, lá no versículo 15 do capítulo 4 de São Marcos. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra neles semeada. É quando ele fala que vieram as aves e comeram a semente. Pois bem, o demônio existe. Não devemos ter medo, mas existe. E Jesus está dizendo, cuidado com a sua vida de graça. Vida de graça é união com Deus. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com o pecado. Porque se vivemos no pecado e não vivemos na graça, estamos vivendo na desgraça. E assim como um terreno baldio chama sujeira, quantas vezes tem um terreno baldio sujo, aí o pessoal vai sempre jogar coisa lá. Infelizmente. Quantas vezes eu já vi num terreno baldio parar um carro, pegar o seu lixo dentro do porta-mala e jogar lá. Ah, já que está tão sujo, terreno baldio chama sujeira. Se eu não tenho vida de graça, eu estou chamando o demônio na minha vida. E aí Jesus faz o seu esforço, mas o demônio tira. E ainda Jesus compara o demônio com aves. Às vezes pode até parecer, ai, que pássaro bonito. Né? A tentação, ai, que bonito.
e está lá acabando com o milharal, está acabando com a plantação, está comendo as sementes. Ai, mas é tão bonito aquele passarinho. Jesus diz, olha, cuidado que a tentação do demônio às vezes até é bonita, mas nos tira a boa semente. Então, cuidar. Como, padre? Mais adiante a gente vai falar mais do demônio, etc. Eu já falei algumas vezes no encontro, eu também não quero dar muito ibope para ele, mas temos que cuidar. E o importante é viver na graça de Deus. Confissão frequente, oração, viver perto de Deus, não ir nas falsas doutrinas. Ah, por mais bonitinhas que sejam, tem que cuidar, que o demônio entra por aí. Muito bem. Depois, no versículo 16, Jesus nos diz: outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria. Com alegria. Quantos às vezes fazem um retiro, saem, que bom, Deus é amor. Ou tem algum momento, alguma coisa, que bom. Mas não tem raiz em si. São inconstantes. Olha só, a inconstância na nossa vida espiritual. A inconstância. Numa corrida de cavalos, ou qualquer corrida, é importante largar bem, sim ou não? Sim. É importante continuar bem? Sim. E é importante terminar bem? Sim. Não adianta só largar bem. Quantas vezes larga bem, né? E depois todo mundo já começa a ultrapassar. Muito bem. São inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação, uma perseguição, por causa da palavra, eles tropeçam. É só passar uma dificuldade, uma doença, e eu não estou dizendo que realmente às vezes não causa revolta, somos humanos e às vezes é difícil mesmo. Tem pessoas que às vezes perdem um ente querido e etc. E não podemos julgar porque é complicado. Mas tem as dificuldades. E nesse momento a gente olha para o alto e diz: aonde está Deus? Aonde está Deus? E aí a gente começa a se afastar dele, porque tem alguma dificuldade na nossa vida. Enquanto tudo vai bem, é uma maravilha. Vai no momento de dificuldade. É como a oração, às vezes me diz, padre, uma vez eu sentia tanto, agora é uma aridez. Bom, primeiro tem que analisar, por isso tem um diagnóstico, né? Se realmente está vivendo em graça de Deus ou não, o que está te separando de Deus. Não, padre, eu estou perfeito, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Então, meu querido, minha querida, a tua oração está valendo muito mais agora. Porque é fácil rezar quando se está se sentindo bem. Agora, quando a pessoa está no deserto espiritual e continuar rezando, é difícil, mas tem um valor ainda maior. Porque a pessoa faz por amor a Deus e não tanto para receber um sentimento, um afeto em troca. Aqui, vamos dizer assim, uma coisa importante para ser constantes, principalmente depois vou abrir um parênteses, com Paulo VI, Papa Paulo VI, conta o seu secretário, e depois do Vaticano II teve muita gente que não compreendeu bem do Concílio Vaticano II, começaram a largar a fé, etc. E ele um dia falou para o secretário, quando vinham com as coisas de padres, etc., e a resposta dele era: rezava um pouco. Porque quando falta oração, pode ver, quando vem uma dificuldade, a primeira coisa que a gente para é a oração. Quando ele deveria aumentar, a gente começa, eu já não sinto mais nada, como é difícil, e abandona a oração. Então, ser constantes, e é importante uma vida de oração. Por isso que no dia 27 de outubro desse mês, depois eu vou deixar aqui nos comentários o telefone, no início eu já falei, aqueles que querem marcar, vamos ter às 9h30 da manhã aqui na nossa casa da Associação Savipa, na Capela da Misericórdia. Vamos rezar juntos. O padre vai estar acompanhando, a gente vai preparar a meditação e vamos
aprender juntos a meditação discursiva afetiva e a meditação de contemplação. Vamos rezar juntos, desde a postura, desde a preparação remota, da preparação próxima, dos atos de fé, esperança e caridade, como se colocar em oração, etc, etc, etc. Então vai ser uma ajuda, por isso que eu estudo bíblico e ação sistêmica, né? Porque a gente vai também na prática, vamos dizer assim, ajudar na vida de oração, e a meditação é uma forma de oração fantástica e profundíssima, para ajudar-nos a sermos mais constantes e poder realmente criar raízes espirituais na nossa vida, para que a graça de Deus possa atuar. Muito bem. Depois, no versículo 18, nos diz: outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Olha como Jesus é muito claro. Olha como Jesus não esconde a realidade. Quantas vezes, pelas ilusões mundanas, das riquezas, não vou na missa porque hoje tem o jogo de futebol, não vou por causa disso, por que isso? O dinheiro, etc., o consumo, o materialismo. Jesus está dizendo, isso vai sufocar a vida espiritual. Sufocar. E agora o Padre Diego vai fazer alguns comentários, e eu sei que alguns vão ficar bravos comigo, mas não tem problema, eu vou falar igual, certo? Porque às vezes tem rico que é pobre e pobre que é rico. Então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, e eu vou dizer porque também para o rico é mais complicado, que as coisas, o celular, né? O livro, o caderno, a caneta, a gente usa. As coisas nós usamos. As pessoas nós amamos. E o grande desequilíbrio do mundo é usar as pessoas e amar as coisas. Isso é o Papa São João Paulo II. Certo? Ainda quando era cardeal, tem um livro dele, que é Amor e Responsabilidade, que ele fala que as coisas usamos e as pessoas amamos. Aí depois sim eu fiz todo esse entendimento. Então, quando me falam o dinheiro, as riquezas, o mundo, são coisas ruins ou coisas boas? Depende. São coisas para serem usadas. Agora, quando eu amo aquelas coisas, é complicado. Então eu posso ter poucas coisas, mas ser totalmente atacados nelas. Certo? E aí eu sou rico diante de Deus. Eu só tenho uma caneta, mas ai se me tiram essa caneta. Então, você é rico, você está apegado. Então, a santidade, e por isso que eu falei que muitos vão ficar bravos comigo, que é no entendimento que a santidade não é a pobreza. São Francisco não foi santo porque foi pobre. Quantos pobres existem no mundo? Infelizmente. Quantos pobres existem no mundo? Muitos, né? Quantos São Francisco de Assis? Se a pobreza fosse santidade, o mundo estaria cheio de santos. A pobreza não é igual à santidade. São Francisco de Assis era santo porque era pobre de espírito. Em outras palavras, também pobre na vida material, no sentido que ele não era apegado às coisas. Porque tem gente no final de semana que tem pouca coisa, mas não leva nem a família para a missa, para rezar, e fica tomando cerveja, fica lá no meio da rua. Não é uma grande riqueza, mas é um apego material. É um apego material. Agora, claro que para os ricos é mais difícil. Porque, claro, quanto mais ilusões, mais atrações,
Tem que cuidar. Você está usando essa capacidade que você tem para administrar, para render, para o bem social, para promover empregos, também para ajudar quem precisa, ou aquela pessoa que está necessitada, ajudar na educação. Está fazendo girar ou não? Porque também pode acontecer, aqueles católicos que eu já vi, que tem dinheiro, mas não gasta. Isso se chama avareza. É um grande apego. Depois, quando morre, se é o homem, a esposa, os filhos, quanto dinheiro a gente tinha? Se é mulher, não, quanto dinheiro? Não gastava. E aí você vai dizer, esse aí sim sabe controlar o dinheiro. O cara não levava a passear os filhos, o cara não aproveitou, não fez o que devia. Então não usou, amou e ficou com medo de perder porque se amava aquilo. Isso é avareza. Avareza. Depois tem aquele que é o gastão, né? Como aquele que pode ganhar 5 mil por mês e vai gastar 6. Se ele ganhar 10, ele vai gastar 11. Se ele ganhar 20, ele vai gastar 25. Então também é uma pessoa que não sabe usar. Certo? Então também isso não é vontade de Deus. Ele quer também a nossa organização. Então aquilo que eu estou dizendo, que o dinheiro, as riquezas, as ilusões, são neutras. É como eu uso tudo isso. E se eu uso isso para ajudar as pessoas, porque eu amo elas. Começando com, né, a família, os filhos, etc, etc. Então, isso é importante. As preocupações mundanas, quantas pessoas se preocupam. Se preocupasse tanto com a vida eterna. Se preocupam com as coisas mundanas dos filhos. Os pobres não conseguem nem mais ser criança. Tem coisa agendada do início ao fim do dia. Claro que é bom ter coisa agendada, mas, né, tem aquele que é um sufoco. Estou começando assim como lá atrás a criança não tinha vez e tinha que trabalhar quando era criancinha. Hoje em dia ela não tem tempo para brincar. Está perdendo o sentido de ser criança. Pois bem, essa preocupação mundana, senão ele não vai ser ninguém nesse mundo. Se preocupasse com a vida espiritual eterna dos filhos. O que adianta o filho ter sucesso por 100 anos? Que bom, tomara que tenha. E perder a eternidade. Mas eu não posso condicionar meu filho a ser cristão. Pois bem, você está condicionando ele a não ser cristão. Não é verdade? Então, se preocupem com a vida espiritual. Muita gente, além de educar mal os filhos, porque os filhos passam a ser um cascão, né? Cascão não de sujeira, mas não tem espírito. E aí depois qualquer dificuldade da vida não tem raiz, não consegue se agarrar. E se preocupam muito com a parte material. E pior de tudo, que depois ainda vão brigar pela herança do pai. Eu conheci lá na Bósnia, lá perto de Medjugorje, uma freira que faz uma missão fantástica com crianças, e fazia lá, depois daquela guerra civil também, etc. E ela diz que eram tantos irmãos, que os pais dela eram assim muito católicos, e tinham muita posse também. Mas quando ele morreu, eles brigaram pelo terço do pai. E não pelas coisas materiais. Para ver quem ia ficar com o terço que o pai rezava todos os dias. Quais são os valores que passamos para os filhos? Quais são os valores? Só materiais? É uma pena. É uma pena. Mas também não se esqueçam das coisas desse mundo. Mas Jesus está dizendo, atenção, que as coisas estão para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Cuidado para não ser avarento. Cuidado para não desperdiçar as coisas. Cuidado pelo apego. De sempre querer mais, 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 mais. Então, Jesus nos deu algumas dicas, certo? Algumas dicas. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos terminando o nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Como propósito da semana, parem um pouquinho e pensem
Eu sou jardim ou sou terreno baldio? Em quais áreas eu sou jardim, em quais eu sou terreno baldio? Que jardim eu quero ser? Façam esse momento. E aí depois sentem, peguem um papel e tentem organizar como aquele que está, vamos dizer assim, projetando como vai ser o seu jardim. Que tipo de flores, que tipo de planta. Também, que eu quero plantar? O que eu quero colher? Será que Deus, se colocar algo bonito, vai dar frutos na minha vida? Vai dar frutos? Muito bem. Então, eu termino convidando de novo para o dia 27 de outubro, sábado, que vai começar às 9h30 da manhã e vai terminar às 11h30, na Capela da Misericórdia. Eu vou deixar o endereço aqui nos comentários. E o telefone também, que é 054 99209 6303. E aqueles que estão interessados para ter um diagnóstico espiritual, também marquem no mesmo telefone e a pessoa vai explicar o que significa isso, que é uma sessão só comigo, ou em videoconferência, ou de maneira presencial, 1h30 individual, aonde vamos fazer um diagnóstico espiritual da vida dessa pessoa. Eu vou dar a bênção e depois nós que estamos aqui podemos comentar outros assuntos. Semana que vem vamos falar o que é parábola e também seguir o nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Obrigado a todos que estão assistindo e que vão assistir. Que Deus vos abençoe e vos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.